Tinha acabado de casar, não tinha nenhuma profissão, queria algo para mim. E aí então eu fui fazer um curso e nesse curso eu me adaptei muito bem, gostei muito do que eu estava fazendo. E eu gostei mais do que eu estava fazendo porque eu mexia com pessoas. Não era nem propriamente só o cabelo. Nem descobri que eu tinha esse dom de mexer com cabelo. Eu acho que eu gostava mais de mexer com as pessoas, com o que elas tinham para oferecer, que eu deixaria elas felizes, mais bonita, contente com a aparência da qual eu fazia depois. Eu acho que eu gostava mais de saber como elas ficavam do que mesmo o meu trabalho. E automaticamente não é os cabelos. Quando ela se vê, os cabelos arrumados, ela vê como que ela é importante para ela mesma quando ela se vê diante de um espelho. Eu sou muito feliz em trabalhar com pessoas e com isso também. Oi, eu sou a Vânia, tenho 52 anos, tenho 2 filhos e vou ser homenageada com esse vídeo, óbvio, né? Que para mim vai ser uma homenagem muito grande, né? Falar quem eu sou, de onde vim, como eu sou e o que eu estou desenvolvendo como Vânia até hoje. Eu, uma criança, nasci no Ceará, e são 6 irmãos. Eu era uma criança, nós éramos muito humildes, num bairro humilde, porém a nossa felicidade era de ter pai em casa, mãe em casa. A comida era todo mundo tinha, não a quantidade que tinha, mas nem mesmo assim a gente deixava de brincar na rua. A gente tinha uma felicidade de pequenas coisas, de uma caixa de papelão se tornar uma casinha para a gente brincar. Mas isso não quer dizer que era uma pobreza, muito pelo contrário, né? A gente achava aquilo o máximo, criar em cima daquilo, a gente desenvolver coisas que as outras crianças não precisavam, né? Mas nós não tínhamos muito contato com pessoas que tinham mais do que a gente, porque a gente vivia num mundo de poucas coisas mesmo, que era o tempo nosso, que era assim mesmo. E a gente tinha pequenas felicidades, como uma Páscoa, que não existia esse chocolate, mas nós tínhamos como pai tá em casa, a mãe da gente tá em casa o dia inteiro. Quando era festa junina, a gente ficava feliz porque os nossos pais compravam lenhas e fazia fogueiras em cada porta. A gente brincava de comer milho assado, essas coisas que é diferente do mundo que é capital. Então mudei desse bairro para um bairro maior. Então já tinha 10 anos. Nesses 10 anos, aí eu comecei a ir para o cinema, né? A gente tinha mais amigos, diferenciado da minha quando eu era mais nova. Começamos a ir para cinema, começamos a ir para a igreja, né? A gente tinha que fazer a comunhão, essas coisas que criança. E minha mãe exigia que a gente fosse todo sábado. E daí a gente aprendeu ter que ir na igreja, mesmo que a gente não assistisse qualquer coisa, mas a gente tinha que ir. Isso era as poucas coisas e a felicidade que nós tínhamos, né? De se encontrar, de fazer aquele estudo de cada um de nós, não era nem da própria religião, porque parece que todo mundo tinha a mesma religião, né? Então, chegando à minha adolescência, eu tive meu primeiro namorado, né? Foi uma coisa que me marcou. E eu comecei com esse meu marido eu namorei ele, eu tinha 16 anos. Temos 2 filhos. E assim, as pequenas coisas que eu aprendi, eu acho que são as mais valiosas que eu tenho hoje, da minha infância e da minha adolescência. Então, a felicidade está nas pequenas coisas. Essa é a coisa que eu acredito. Claro que hoje ninguém quer pequenas coisas. A gente quer estar procurando sempre o maior, ser o melhor. De que? Não sei. Mas eu tenho convicção que as pequenas coisas, para mim, ainda hoje, é muito mais importante do que coisas muito grandes. Para mim, os meus pais foram muito exemplo. Não que ele fosse exemplo de todas as coisas, mas para mim, eu acho. Era um pai que era evoluído e uma mãe muito participativa em todas as coisas. Era aquele pai que escutava a gente conversar, a gente esperava ele para o almoço, para a gente conversar na hora do almoço, dar risada. Ele tudo
para ele era mais fácil. Mesmo que a gente fizesse coisa errada, ele sempre colocava para minha mãe resolver. E minha mãe sempre resolvia todos os problemas, né? Porque a minha mãe era diferenciada. A gente nunca achou que ela era má, né? E o pai era bonzinho. Não, ela sempre foi a sensata e o nosso pai é o que falava, sua mãe é que sabe. Então eu acho ele exemplo porque eles dois se equilibravam, né, na nossa educação. Acho que eles foram exemplo para mim. Como meu pai trabalhava, era um barbeiro, né? E ele, a cidade pequena e aquela coisa. Ele trazia uma quantidade de dinheiro num dia, no outro dia não tinha dinheiro. Minha mãe, por sua vez, ficava de fazer a outra parte. De ser a sensata, de falar o não, de falar não vai, fica. Mas é aquela que quando a gente perguntava opinião, ela também dava. Então, e essa era a nossa mãe. Mas era sempre a que dizia não. E aquele não dela sempre era definitivo, mas sempre para o nosso bem. Então eu acho que isso era um exemplo que eu trago até hoje. Então nós nunca achamos a diferença, meu pai é melhor que minha mãe, como ela é mais fácil. Não, minha mãe sempre foi o equilíbrio. E meu pai sempre aquele de deixar quebrar o gelo da casa. Claro que ele corrigia, a gente tinha receio, mas a gente tinha muito mais amor, a gente nunca teve medo. Né? Uma coisa que a gente aprendeu, a gente tinha mais amor de se preocupar de magoar minha mãe, de magoar o meu pai, do que mesmo imaginar, eu vou fazer escondido porque meu pai vai me bater. Não que não existia, existia sim bater. Era algo que era normal, as pessoas levar a palmada, ficar de castigo, mas minhas amigas saíam de casa, seu pai sabia e voltava correndo. E na nossa casa nunca foi assim. Minha mãe sempre falava que a gente não poderia fazer isso, mesmo porque não tinha necessidade. Se ela achasse que não podia ir, a gente não ia porque a gente sabia que era amor que ela falava, não vai, não vai. Quando ela falava, pode ir, a gente ia. Então essas coisas que a gente foi aprendendo, que eu achava que era equilíbrio. Meu pai e minha mãe sempre é equilíbrio. E até hoje eu estou vivenciando isso, estou levando isso com meu marido adiante. Tem uma parceria muito grande e aí onde vem o amor? O amor vem da paciência, né? Às vezes a gente tem que perder alguma coisa, não é identidade, mas tem que se curvar das coisas que as pessoas acreditam, como eu e ele. Às vezes ele acredita mais no que eu estou falando e a gente, vamos ver, amor, se a gente dá certo fazer com a minha filha assim, tá bom, então faça do seu jeito. Se não dá certo, falei, amor, não deu, aí então fazer do seu. Então eu acho que isso faz com que as pessoas não se anulem, mas que dá oportunidade pro casal, cada um ver o que melhor tem para aproveitar. E na minha casa eu aprendi tudo isso com meus pais. Eu conto as histórias para minha filha dos meus pais e eu falo, e eu prego muito deles, mas porque isso se chama amor. Então o amor dele ficou dentro de mim o tempo todo, né? De amor, a humanidade, os adolescentes. A gente tá precisando mais de amor. Não é como diz a compreensão de tudo. Vou compreender tudo. Não, mas o amor é que vai simbolizar exatamente, aparecer à luz como lidar com os problemas dos nossos filhos e os nossos também. Então é isso que eu acredito. Até hoje eu estou acreditando que o amor é o que prevalece em todos nós. Fui embora para São Paulo, daí ficou o meu irmão, que é meu irmão filho, Flávio, que ele é tudo na minha vida, né? Porque ele faz parte, ele mora comigo. Ele é aquele que fala as coisas, quer que a gente cresça, quer que a gente vá junto. Então, é o meu filho, né? Então, esse vai ficar como filho mais velho. Eu tenho a minha irmã Estela, que é a matriarca de todas, né? Ela também mora em Minas, né? Então a gente fica bem mais distante, mas hoje a comunicação é maravilhosa, a gente fala quase sempre, todo dia. E assim, todos os problemas entre todos nós sempre tem que passar por ela. Não é para ela aconselhar, e sim para ela participar. E muitas coisas a gente fala, não fala para ela não ficar nervosa, não que ela tenha algum problema, mas a gente não quer todo mundo, mas ela quer saber de tudo isso. Então é aquela que ela quer saber de tudo para resolver junto com a gente. A minha irmã, antes de mim, ela é a Lúcia, que ela é diretora,
trabalha em escola. Eu acho assim, eu acho ela admirável. Eu acho que ela se sente frágil, ela se sente mimada, mas eu acho ela muito, muito corajosa para todas as coisas. Ela não se acredita que ela é tudo isso, mas eu acho ela o máximo. E o que ela faz é uma caridade enorme. Como professora, como vice-diretora, como diretora, o que ela fosse proporcionar na comunicação de o que ela está fazendo, eu acho ela o máximo. Sou fã dela número 1. Meu irmão, que é Antônio Filho, que mora no Paraná, que é mais distante, a gente se vê bem menos. Ele é o meu irmão gêmeo, digamos. Eu nasci em janeiro, ele nasceu em fevereiro. E eu sou aquela irmã que defendia ele de tudo. Então eu cuidava dele. Então nós éramos muito apegados um com o outro. Até depois aqui ele veio embora para São Paulo, morou comigo, ficou aqui perto de mim, a gente curtiu bastante, né? E o meu irmão mais velho, o Ailton, ele é, que diz, o coronel da família. Sempre quis ser que mandava, não mandava, né? Mas ele queria que todos nós pedisse permissão para ele. Mas todos nós temos uma coisa em comum: amamos todos uns aos outros. A gente, tudo na mesma hora que um precisa, o amor tá lá. A desavença a gente deixa para lá, porque todos nós temos, mas o amor entre irmãos, querendo ou não, a gente tem. É tanto que a gente se comunica, a gente lembra o dia inteiro uma coisa um do outro. Isso é que leva a gente a ter raiz. Isso foi meu pai e minha mãe que conseguiu deixar essa semente tão linda na gente. Para São Paulo, e quando eu já estava aqui, eu engravidei com 23 anos. Eu já tinha, acho que 1 ano e meio, quase 2, que eu morava em São Paulo. Engravidei. E eu achava, como eu falei, eu achava que era tudo muito pequeno. A cidade era grande, pois eu falava que era tudo muito pequeno. E aí quando meu filho nasceu, eu vi que tudo ficou grande. E eu descobri que não era a cidade, era eu. E eu descobri que eu cresci. Eu já não era mais aquela menina, eu já cresci, fui ser mãe. E o ser mãe meu, com 4 meses que ele nasceu, eu fui trabalhar no salão meu, fui abrir uma sociedade. E eu morava em São Bernardo, tinha que vir com ele para o salão, trazer ele no bebê, trabalhar junto comigo. E feliz, era uma felicidade muito grande. Eu voltava para casa 7 horas, 8 horas, e muito feliz. Era algo que era muito grande, porque eu sempre falei, é muito bom, era uma coisa, eu estava grande, São Paulo era enorme. E eu vim morar em São Paulo, logo vim morar em São Paulo. E aí foi só crescendo, era filho, salão, e meu filho cada vez, parquinho, essas coisas que tem, festas, e eu me sentindo achando cada vez São Paulo maior, São Paulo sempre crescendo. E eu, entanto, não era São Paulo, era eu que estava crescendo, como pessoa, como mãe, como tudo. E aí todo mundo me perguntava, ele fez 5 anos, e aí eu falei, não, quando foi em 2001, eu vou engravidar. A minha médica sempre me perguntava se eu queria uma menina, e ela ia me ensinar. E aí eu falei assim, quando for em 2001, eu vou engravidar. Tá bom. E aí quando me deparo, a gente teve férias de fevereiro, quando deparo em março, comecei a sentir, achei, falei, imagina, não é gravidez, é óbvio que não. E até então eu achava que não era mesmo, achava, mas não achava. E aí aí quando eu descobri, isso porque o meu filho com 20 dias falou, quero falar com o meu irmãozinho. E ele falava com minha barriga, eu falei, filha, não tem neném aí? Ele falava, tem um neném sim, eu vou falar com ele. E eu falava, tá bom. E aí começou assim, aí eu fui até, aí fiz o exame, e os exames deu positivo. Eu achei assim que eu não estava no momento financeiramente bem, emocionalmente também, né? Já não tinha minha mãe, porque eu achava que minha mãe era fundamental quando ficava comigo, quando eu tinha meus filhos. Eu já não tinha minha mãe, fiquei meio perdida, como que eu vou cuidar? Eu achava que eu não tinha capacidade de cuidar, né? Mesmo com aquele crescimento todo do meu primeiro filho. E aí, um dia eu fui na pessoa que colocava carta e falou que essa ia ser uma menina iluminada, que ia resolver todos os meus problemas, ela ia
trazer muita luz, muita prosperidade. Ela ia ser a bênção, ela ia ser a luz da nossa casa. E realmente, desde o dia que a minha filha nasceu, quando eu fui fazer a ultrassom, que falou assim, você quer saber o sexo? Eu falei, já sei, é um menino. Ela falou, não, é uma menina. E ela falou, tem nome? Eu falei, tem, é o nome da avó dela. Não que o nome da minha mãe se chamasse Maria Vitória, e sim Maria. Mas a minha mãe era muito vitoriosa, ela aquela que fazia tudo crescer. Se ela se prontificasse de falar, vamos, não temos o que comer, ela fazia um bolo e a gente saía vendendo, e a gente vendia o bolo e trazia, e ia ter comida no final da tarde ou da noite. A minha mãe era assim. Então eu falei assim, ela vai se chamar Maria Vitória, em homenagem à minha mãe. E foi o melhor presente que Deus me deu. E assim, eu acho que eu ainda cresci mais ainda. Eu acho que São Paulo está muito maior do que eu imaginava. Então, quer dizer, aqui está bem grande para mim hoje. Então, é o tanto de extensão que eu tenho hoje. E a minha felicidade é ser mãe deles dois, sabe? A gente tem problemas, como todo mundo, mas como eu te falei, o problema não é problema, é nosso aprendizado. E meus filhos são meu aprendizado de todo dia. A pessoa que eu me tornei grande hoje, o que me levou a tudo isso foi esse resumo de lá até agora, meus filhos, né, a vida que eu estou hoje. Então, eu acho que é uma conquista muito grande, não material. Uma conquista minha, conquista Vânia, que acredita sempre no amor, que acredita que tudo é bom. Eu acho que tudo se aproveita. Até quando a gente tá triste, a gente se aproveita da própria tristeza. Daquelas pequenas coisas que ficou, como diz, né, a tristeza hoje. Mas aí quando você vai contar a sua história da tristeza, ela já não é mais uma tristeza, já não dói mais. Muito pelo contrário, ela faz você contar a respeito com felicidade, porque afinal de contas você passou por aquilo, né? E você fala, nossa, então isso cada vez que eu vejo esse problema e hoje eu vejo o resultado, aí é que eu vejo que eu sou mais motivada. E eu acredito que quando vem os problemas, eu aprendi muito que quando os problemas vêm, não é o problema, é o nosso aprendizado. Então todo aprendizado você cresce. Então o sofrimento não é sofrimento, e sim aprendizado. Isso me motiva muito, saber que não existe mais problema, que acho que um problema tem sempre 10 soluções, depende de como você encara ele. Eu não diria um conselho, mas diria um agradecimento. Eu acho que tudo tem que ser agradecido. As coisas vividas, seja boa ou seja ruim do momento.